Prima abandona a avó idosa para a morte em ilha deserta, cachorro caramelo apareceu e o fim é chocante. A história que você vai ouvir agora começa com um ato chocante, que vai virar a vida de uma senhora idosa de cabeça para baixo. Imagine a dor de ser deixada sozinha, em uma ilha deserta, por alguém que deveria ser seu apoio incondicional. Tudo parecia perdido para Dona Ana, até que algo inesperado aconteceu, um cachorro caramelo apareceu. E o que aconteceu depois vai te surpreender. Mas antes de seguir com essa jornada emocionante, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa. Dona Ana, em sua solidão, mal sabia que esse cachorro, aparentemente perdido, teria um papel fundamental em sua vida. Sol, como ela o chamou, não era só um companheiro fiel. Ele parecia ser o último fio de esperança que ela precisava. A cada passo que ela dava, a conexão entre eles crescia, e algo ainda maior se revelava. Mas a ilha não era um lugar seguro, e logo Dona Ana descobriria que o seu destino estava entrelaçado com o de outras pessoas que estavam por lá, e os segredos escondidos por trás desse afastamento forçado viriam à tona. Será que Dona Ana seria capaz de superar as dificuldades e se reerguer, ou o isolamento poderia ser mais forte do que ela imaginava? Curtiu a ideia dessa história emocionante? Então curta, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada reviravolta dessa trama de coragem e superação. Dona Ana olhou pela última vez para o mar, sentindo a brisa salgada em seu rosto envelhecido. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. A sensação de abandono foi crescente, como se cada onda que quebrava na areia fosse um lembrete da dor de ser deixada para trás. A pequena embarcação a havia levado até ali, uma ilha deserta onde o silêncio era absoluto, exceto pelo som das ondas e pelo farfalhar das folhas. Sua sobrinha, com um semblante tenso, havia se afastado sem dizer uma palavra. Dona Ana, com suas pernas frágeis e sua mente nebulosa por conta da idade, não teve forças para questionar. O que ela não sabia era que, naquela manhã, o destino estava prestes a dar uma guinada que ela jamais imaginaria. Sentada sobre uma pedra, Dona Ana sentiu uma dor no peito, não apenas física, mas uma dor de alma. Ela não estava acostumada a se sentir assim, sozinha e sem valor. Mesmo com os sentimentos de raiva e tristeza, ela ainda achava que a vida poderia ter mais a oferecer, mas como poderia, sem ninguém ao seu lado? Foi então que, em meio à vegetação esparsa da ilha, ela ouviu o som de algo pequeno correndo na areia. A princípio, pensou ser uma ilusão causada pela solidão, mas logo o som se tornou mais claro. Era um cachorro. Ele surgiu entre as árvores com uma energia inesperada, com o pelo dourado como o sol. Ele estava sujo, mas os olhos dele eram cheios de curiosidade e algo mais. Como se tivesse sentido a dor de Dona Ana e tivesse vindo para ajudá-la. O cachorro se aproximou com cautela, mas sem medo. Dona Ana estendeu a mão com dificuldade e tocou a cabeça do animal. Ele se aninhou em seus pés, como se estivesse buscando refúgio. Sol, ela sussurrou, ao ver o brilho do sol se refletir em sua pelagem dourada. Algo no olhar do cachorro parecia dizer que ele havia aparecido por uma razão maior, que ele não estava ali apenas por acaso. Os primeiros dias na ilha foram difíceis. Dona Ana se arrastava pela praia, tentando encontrar algum sinal de vida, algum indicativo de que sua sobrinha voltaria para resgatá-la. Mas a cada dia, sua esperança se desfazia mais e mais. Ela começou a se acostumar com a ideia de que talvez nunca mais fosse ver outra pessoa. Entretanto, a companhia de Sol, com seu olhar constante e presença silenciosa, começou a dar-lhe forças. Ele não a deixava só por um momento. Mesmo que o cenário ao redor fosse desolador, o cachorro caramelo tornava cada dia um pouco mais suportável. Dona Ana começou a sentir uma conexão que ela não imaginava que poderia existir com um ser tão simples. Ele, que parecia perdido, se tornou sua âncora, sua razão para seguir em frente. Ela sentia um misto de gratidão e tristeza. Como alguém poderia abandonar uma pessoa tão vulnerável, tão necessitada de carinho? Dona Ana sabia que a vida, agora, só lhe oferecia o silêncio da ilha e a companhia de Sol. Mas isso, por alguma razão, estava começando a ser o suficiente.
Sol não era só um cachorro. Ele era um símbolo de resistência. A cada passo dado, Dona Ana sentia que ele era mais do que um simples animal de rua, mais do que um sobrevivente qualquer. Ele estava ali com ela, e isso fazia toda a diferença. Enquanto os dias passavam, Dona Ana começou a perceber mais detalhes sobre a ilha. Ela encontrou uma pequena caverna que podia usar para se proteger da chuva, uma sombra que lhe dava algum alívio nas horas mais quentes. Mesmo assim, a solidão nunca a deixou de verdade. Ela não sabia se havia algo além daquelas terras, mas algo dentro de si dizia que sim, que havia mais, muito mais. No entanto, havia algo estranho acontecendo. Sol, que sempre estava por perto, começou a se comportar de maneira diferente. Ele se afastava para investigar os arredores, sempre latindo, como se estivesse atento a algo que Dona Ana não conseguia perceber. Em uma dessas excursões, ele se afastou por um tempo considerável, o que deixou Dona Ana apreensiva. Quando ele retornou, havia algo de estranho em seus olhos. Ele parecia ter encontrado algo importante, mas o que seria? O primeiro dia de solidão completa sem o cão ao seu lado foi um dos mais difíceis. A angústia de estar sozinha na ilha aumentou, e ela não sabia mais o que fazer. Mas, como se tivesse ouvido seus pensamentos, Sol apareceu, e não estava sozinho. Ele trouxe algo com ele. Dona Ana não sabia o que era, mas sabia que algo estava para acontecer. Essa mudança não era apenas um sinal de que a sobrevivência poderia ser possível. Era algo maior. Algo que Dona Ana ainda não conseguia compreender, mas que sabia que a levaria a algo extraordinário. O que ela não imaginava era que a sua vida nunca mais seria a mesma. Sol retornou com os olhos brilhando e as patas cobertas de lama. Em sua boca, carregava um pedaço de tecido colorido, rasgado, mas ainda claramente humano. Dona Ana arregalou os olhos, o coração disparando. Ela esticou a mão, trêmula, e tocou o pano. Era uma parte de alguma roupa, talvez um lenço ou uma camisa. Estava sujo e tinha cheiro de sal, barro e alguma coisa que ela não sabia definir, mas que parecia viva. Ela olhou para Sol, que a encarava com uma expressão quase humana. Ele deu uma volta em torno dela, depois correu alguns passos em direção à floresta baixa que cobria parte da ilha. Parou, olhou para trás, abanou o rabo e latiu, como se dissesse, vem comigo. Dona Ana, ainda fraca, hesitou. Mas algo naquela movimentação a empurrou para a frente. Talvez fosse o instinto. Talvez fosse o desespero. Ou talvez fosse o fio de esperança que Sol havia trazido junto com aquele pano. A floresta da ilha não era densa, mas exigia esforço. O calor tornava o ar abafado, as folhas ressecadas rangiam sob seus pés e o cheiro de madeira e maresia envolvia tudo. O solo era irregular, e cada passo era um desafio. Mesmo assim, Dona Ana seguiu Sol com determinação. Havia algo ali. Algo que ela precisava ver. Algo que mudaria tudo. Depois de alguns minutos caminhando, ela avistou uma formação de pedras parcialmente coberta por vegetação. Sol correu até lá, latiu 3 vezes e então se deitou. Havia uma abertura na rocha, uma entrada estreita, como uma fenda, escondida pelas folhas. Dona Ana se aproximou com dificuldade, afastou-a vegetação e olhou para dentro. Estava escuro, mas sentia uma leve corrente de ar vindo do interior. E mais, o cheiro do pano estava mais forte ali. Ela decidiu entrar. A escuridão era opressiva, mas havia um feixe de luz que entrava por uma abertura no teto da formação, iluminando parcialmente o que havia lá dentro. Foi quando ela viu um pequeno abrigo improvisado, com restos de lenha, folhas secas, uma lata de conserva e uma garrafa plástica vazia. Alguém havia estado ali. Recentemente. A emoção bateu com força. Dona Ana quase caiu de joelhos. Sol farejou tudo, circulando o espaço com interesse. Latiu para uma das paredes de pedra, onde havia rabiscos com carvão. Palavras ilegíveis, símbolos. Era impossível dizer quem havia escrito ou porquê, mas a presença humana era inegável. Eu não estou sozinha, sussurrou ela, a voz falhando. Alguém esteve aqui. Talvez, e ainda esteja.
Nos dias que se seguiram, Dona Ana passou a visitar o abrigo diariamente. Nunca encontrou ninguém, mas deixou sinais, pedras empilhadas, folhas dobradas, galhos em formatos de cruz. Sol sempre a acompanhava, como um guarda atento e silencioso. Durante a noite, ela contava histórias para ele. Histórias que nunca havia contado a ninguém, nem mesmo à sua família. Falava de sua infância, do marido que partirá há muitos anos, da filha que nunca teve, das dores que guardava em silêncio. Sol ouvia tudo, com as orelhas eretas e os olhos brilhantes, como se compreendesse cada palavra. O cachorro Caramelo tornará-se seu confidente, seu porto seguro. E, com o tempo, Dona Ana passou a confiar cada vez mais em si mesma. Começou a pescar com uma vara improvisada, coletar frutas da floresta e criar pequenos rituais para se manter sã. Passava as tardes sentada à beira da praia, observando o horizonte e agradecendo por ainda estar viva. Foi numa dessas tardes que a segunda surpresa aconteceu. Enquanto caminhava pela areia, Dona Ana viu uma pequena estrutura se formando no mar. Era uma canoa, e nela estava alguém remando com esforço. Sol correu até a beira da água, latindo freneticamente. O coração da idosa disparou. Ela correu, o mais rápido que suas pernas permitiam, até a margem. A canoa se aproximava devagar, até que finalmente encalhou na areia. Dona Ana arregalou os olhos. A figura que desceu da embarcação era magra, com roupas rasgadas e um olhar cansado. Era uma mulher. Uma jovem. Estava claramente desidratada, mas ainda firme. Ao vê-la, a jovem sorriu aliviada, caiu de joelhos na areia e disse: "Achei que nunca encontraria ninguém aqui." A mulher se chamava Lívia e estava naufragada havia semanas. Vinha de uma pequena comunidade de pescadores em uma ilha vizinha, que ela dizia não estar tão longe quanto parecia. Tinha tentado escapar sozinha em uma canoa depois de o motor de seu barco quebrar e de ficar sem comunicação. Os ventos a empurraram para ali. Ela chorou quando contou sua história, e Dona Ana chorou junto. Havia outra pessoa. Um outro ser humano. A ilha já não parecia tão vazia. Nos dias seguintes, as duas mulheres dividiram tudo: comida, abrigo, histórias. Lívia era esperta e forte, e ensinou Dona Ana a usar folhas para captar água da chuva, a identificar raízes comestíveis e a fazer sinalizações visíveis do alto. Sol se apegou à nova visitante como se já a conhecesse. Parecia saber que, com ela, novas possibilidades surgiam. Mas não tudo era simples. Na primeira noite que Lívia passou na caverna, Dona Ana sonhou com sua sobrinha. Ela a via no barco, remando sozinha, assustada, com olhos de culpa. Acordou suando, confusa. O sonho era vívido demais. Na manhã seguinte, ao caminhar com o sol pela margem, ela encontrou algo que gelou seu sangue: uma pulseira de contas, colorida, igual à que sua sobrinha usava. Estava semi-enterrada na areia, perto de onde Lívia encalhara com a canoa. Dona Ana pegou a pulseira nas mãos e olhou fixamente para ela. Sol latiu. O que aquilo queria dizer? Sua sobrinha estivera ali depois de tê-la deixado? Ou antes? Ou nunca saíra de verdade? O passado voltava a assombrá-la, mas agora ela não estava mais sozinha. E Sol, firme ao seu lado, mostrava que, mesmo com os fantasmas do passado, havia caminhos para seguir. A pulseira nas mãos de Dona Ana tremia ligeiramente. A areia quente da praia escorria por entre seus dedos, mas a única coisa que ela conseguia ver era aquele pedaço de corda e contas coloridas. A mesma pulseira que sua sobrinha usava, talvez. Ela olhou para Sol, que parecia tão atento quanto ela, com os olhos fixos na pequena joia. O que aquilo significava? A dúvida e a confusão se formavam como uma nuvem escura sobre ela. Mas, naquele momento, ela teve a sensação de que, não importa qual fosse a verdade, ela não estava mais sozinha. Não mais sozinha de verdade. Lívia apareceu no horizonte, caminhando na direção da caverna. Ela estava com o rosto pálido, mas a atitude era mais calma. Seus olhos, embora ainda cansados, tinham algo de decidido. Quando viu Dona Ana com a pulseira na mão, parou por um momento, como se soubesse que aquele objeto tinha um peso.
Um peso que não era só de contas coloridas. O que aconteceu? Perguntou Lívia, quebrando o silêncio. Dona Ana olhou para ela com os olhos cheios de perguntas, mas não sabia como articular o que sentia. Ela olhou de novo para a pulseira, depois para Lívia. A jovem parecia tão alheia àquele objeto quanto qualquer outra pessoa, mas Dona Ana sentiu que havia algo ali que a conectava de forma misteriosa à sua sobrinha. Talvez fosse só a coincidência, ou talvez uma sensação mais profunda. Mas o fato era que Dona Ana precisava perguntar. Você viu alguém na ilha antes de mim? Dona Ana questionou, a voz trêmula. Ela estava tentando entender, tentando fazer sentido de algo que não se encaixava. Lívia franziu a testa, pensativa. Levou alguns segundos até que ela respondesse, e quando falou, a expressão de Dona Ana ficou tensa. Não, ninguém. Eu estive sozinha durante todo esse tempo, até encontrar você. Eu vi sinais de que alguém esteve por aqui, mas achei que fosse algum animal. Não sei, e ela hesitou, como se estivesse com medo de dar uma resposta errada, ou de se meter em um assunto mais complicado do que deveria. Dona Ana sentiu uma pontada de frustração, mas também de alívio. Ela não sabia o que realmente esperava ouvir. Talvez uma explicação, talvez uma mentira que a fizesse sentir-se menos perdida. Mas a resposta de Lívia não a tranquilizou. Ela sabia que, de algum modo, a presença de sua sobrinha estava ligada àquele mistério, e a ilha, com suas paisagens isoladas e segredos enterrados, ainda tinha muito a revelar. Sol, que sempre parecia perceber quando a tensão estava no ar, se aproximou da jovem com uma expressão de curiosidade. Lívia, que ainda estava um pouco desconfortável com a situação, acariciou a cabeça de Sol, aliviada pela companhia do cachorro. Nos dias seguintes, Dona Ana e Lívia se tornaram uma dupla improvável. Lívia, com sua energia juvenil, passava boa parte do tempo tentando melhorar a infraestrutura da ilha e construindo um abrigo mais resistente, criando maneiras de purificar a água da chuva, e até mesmo tentando pescar, apesar das dificuldades. Dona Ana, por sua vez, começou a ensinar Lívia sobre os recursos da ilha que ela já conhecia. Juntas, as duas mulheres foram se adaptando à nova realidade. Sol, como sempre, estava entre elas. Ele parecia entender o papel que tinha em cada momento. Quando Dona Ana se sentava para descansar, ele ficava próximo, observando as duas com olhos atentos. Quando Lívia tentava pescar e a paciência a deixava, ele se aproximava, abanando o rabo, como se estivesse incentivando-a a tentar mais uma vez. Dona Ana, por sua vez, usava o tempo para refletir sobre o que havia acontecido. A pulseira que encontrou continuava a perturbar seus pensamentos. Ela não podia simplesmente ignorá-la. Foi em uma dessas tardes quentes, quando a maré estava calma e o céu clareava lentamente, que Dona Ana decidiu confrontar Lívia. Elas estavam sentadas sob uma árvore, com a brisa suave acariciando seus rostos. Sol estava deitado aos pés delas, observando o horizonte. Lívia, começou Dona Ana, com uma voz calma, mas firme. Eu encontrei algo na praia. Uma pulseira. Ela é muito parecida com uma que minha sobrinha usava. Lívia ficou em silêncio por um momento. Sua expressão vacilou, mas ela logo escondeu o nervosismo. Olhou para Dona Ana com um sorriso que parecia forçado. Eu não sei o que dizer. Nunca vi essa pulseira antes, respondeu Lívia, tentando desviar os olhos, como se estivesse incomodada com a pergunta. A atitude da jovem fez Dona Ana franzir a testa. Ela sabia que algo estava sendo escondido. A maneira como Lívia evitava olhar para ela não passava despercebida. Mas Dona Ana não queria mais fazer acusações precipitadas. Ela tinha vivido tempo suficiente para entender que nem tudo era o que parecia ser à primeira vista. Então, ela decidiu seguir outro caminho. Em vez de pressionar Lívia, Dona Ana se afastou um pouco da conversa. Ela não tinha respostas, mas algo dentro dela lhe dizia que a verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Sol parecia ter essa mesma sensação, pois latia baixinho, virando a cabeça para olhar as duas mulheres. Ele não se afastava, como se estivesse esperando algo.
Naquela noite, enquanto Dona Ana estava sentada à beira da praia, olhando para o mar e refletindo sobre os eventos, ela teve um flash de memória. Uma visão de sua sobrinha, pequena e sorridente, brincando na areia da infância. Então, um pensamento cortante surgiu: e se ela tivesse vindo até aqui? E se, de alguma forma, ela tivesse ficado presa? A pulseira poderia ser um sinal. Um sinal de que, talvez, sua sobrinha estivesse mais próxima do que Dona Ana imaginava. Ela olhou para Sol, que estava deitado ao seu lado. A ideia de ser rejeitada pela família, de ser deixada à própria sorte, começou a pesar mais uma vez. Mas logo ela se lembrou do que Sol representava. Ele era a resposta de uma vida recomeçada. Ele estava ali com ela, não apenas como um cachorro, mas como um amigo. Um amigo fiel. Nos dias seguintes, Lívia se mostrava cada vez mais quieta. Ela parecia distante, com os olhos baixos, quase como se estivesse fugindo de alguma coisa. Dona Ana já não se importava mais com os detalhes. Ela sabia o que a ilha lhe havia dado: companheirismo, cura e, mais importante, uma nova chance de viver de maneira simples, mais profunda. No fundo, Dona Ana sentia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia se seria algo bom ou ruim. A ilha continuava silenciosa e misteriosa, e ela sabia que o segredo sobre a pulseira ainda estava lá, à espera de ser desvendado. A manhã nasceu pesada, o céu encoberto por nuvens que pareciam sussurrar segredos entre si. O ar estava parado, como se o tempo estivesse aguardando algo acontecer. Dona Ana acordou com o som das patas de Sol arranhando levemente as pedras à entrada da caverna. Ele andava de um lado para o outro, inquieto. Não era comum vê-lo assim logo cedo. O cachorro Caramelo sempre era calmo nas primeiras horas do dia, acompanhando o ritmo sereno da senhora. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Lívia ainda dormia enrolada em uma manta feita com folhas secas trançadas. Dona Ana preferiu não acordá-la. Pegou o cajado improvisado que usava para caminhar e seguiu Sol, que disparou mata adentro como se soubesse exatamente para onde estava indo. A floresta da ilha, úmida pela neblina, exalava o cheiro forte de folhas molhadas e terra. Sol seguia em frente, parando de tempos em tempos para esperar Dona Ana, que vinha devagar, mas decidida. Depois de quase 20 minutos de caminhada, chegaram a um lugar que Dona Ana nunca tinha visto antes: uma clareira coberta de musgo, com uma pedra grande e reta fincada no chão, como um obelisco natural. Ao lado da pedra, algo chamou sua atenção: uma mochila. A mochila era pequena, desgastada pelo tempo, mas claramente recente. Tinha um zíper quebrado, e parte do seu conteúdo estava espalhado pelo chão: uma blusa leve, um caderno molhado e algumas folhas escritas à mão. Dona Ana se ajoelhou com dificuldade, sentindo os joelhos protestarem, e pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam borradas, mas ainda era possível ler algumas palavras. Desculpa, vovó. Eu não sabia o que fazer. Eu volto quando puder. As palavras bateram fundo. Dona Ana fechou os olhos, e por um momento todo o peso da rejeição, da confusão, da angústia se transformou em algo mais profundo: perdão. A raiva que ela sentia da sobrinha não era mais a mesma. A dor ainda existia, mas agora era acompanhada por uma compreensão triste: sua sobrinha não a abandonara com maldade, mas com medo. Medo de lidar com uma idosa doente, com um passado difícil, com a responsabilidade que não soubera carregar. Sol, sentado ao lado dela, observava em silêncio, como se entendesse o que aquelas palavras significavam. Dona Ana passou a mão em sua cabeça e murmurou: ela esteve aqui. E talvez ainda esteja. De volta ao abrigo, Lívia notou o estado pensativo de Dona Ana. A idosa não falou nada de imediato. Guardou a mochila e o caderno em um canto da caverna e passou a noite olhando para o fogo improvisado com folhas e galhos secos. A chama tremeluzia no rosto dela, revelando rugas profundas, marcas de tempo e sofrimento, mas também uma serenidade nova. Na manhã seguinte, Dona Ana sentou-se ao lado de Lívia enquanto o sol dormia. O mar estava calmo, as ondas chegando na areia como suspiros longos. Você conheceu minha sobrinha, Lívia? A jovem hesitou. Os olhos buscaram um ponto distante no horizonte.
A pausa foi longa, mas finalmente ela respondeu, sim, e conheci. Mas só por um breve momento. Dona Ana não se surpreendeu. Apenas assentiu com a cabeça, o olhar firme, mas sem julgamento. Lívia continuou, eu a encontrei no mar, numa jangada. Ela parecia exausta, desesperada. Me disse que tinha deixado alguém na ilha e que se odiava por isso. Eu tentei convencê-la a voltar, mas ela estava em choque. Depois nos separamos durante uma tempestade, e nunca mais a vi. A verdade veio como uma onda morna e dolorosa, mas necessária. Dona Ana respirou fundo. Senti agora que cada peça começava a se encaixar. O medo da sobrinha, sua tentativa de reparar o erro, sua fuga e, finalmente, aquele pedido de desculpas escrito no caderno. Sol acordou e se aproximou, deitando a cabeça no colo de Dona Ana. Ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Passou os dedos nos pelos caramelos dele e disse, em voz baixa, às vezes, a gente não entende por que as pessoas fazem o que fazem, e mais se a gente olhar mais de perto, quase sempre é por medo. Ou por amor. Lívia abaixou a cabeça, tocada. Ela própria havia fugido de muitas coisas e da família, da comunidade de onde vinha, das responsabilidades que nunca quis assumir. Ver Dona Ana encontrar paz, mesmo após tanto sofrimento, a fez pensar em sua própria trajetória. Naquela tarde, enquanto recolhiam frutas e folhas para o jantar, ouviram um som diferente vindo da praia. Um barulho seco, como madeira batendo contra rochas. Sol foi o primeiro a correr, latindo com força. As duas o seguiram rapidamente. Chegando à areia, viram um pedaço de jangada encalhado. Era rudimentar, feita de galhos amarrados com cordas improvisadas. E, sobre ela. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Algo inesperado, uma garrafa de vidro com uma carta dentro. Dona Ana pegou com mãos trêmulas. A carta estava seca, cuidadosamente envolvida em plástico. Se alguém encontrar isso, e por favor, me perdoem. Eu tentei voltar. Eu queria consertar o que fiz. Só que eu não sabia como. Vovó, se estiver viva, saiba que eu te amo. Eu sempre te amei. Eu fui covarde. Mas meu amor por você nunca mudou. As palavras eram como bálsamo e faca ao mesmo tempo. Dona Ana chorou em silêncio. Sol encostou o focinho na perna dela e ficou ali, imóvel. Lívia também chorava, mas em silêncio respeitoso. Aquela ilha, que no início fora um cenário de abandono, agora era um lugar de encontros, redenções e laços. A carta foi guardada com carinho ao lado do caderno. Aquela ilha havia se tornado mais do que um abrigo improvisado, era agora um espaço de cura. A presença de Sol, silenciosa, leal, atenta, havia sido o fio que uniu todas as histórias. E naquele instante, Dona Ana soube que ela não precisava mais ser resgatada. Ela já havia sido salva. O mar estava diferente naquela manhã. Não era mais o mesmo gigante intransponível que, por tanto tempo, pareceu separar Dona Ana do mundo que deixará para trás. Ele agora se movia com suavidade, como se reconhecesse sua nova dona, uma mulher que, mesmo cansada e com o corpo marcado pelo tempo, reencontrara forças em meio ao improvável. Havia algo quase simbólico no modo como as ondas vinham e iam, e um convite ao recomeço. Dona Ana levantou-se com mais firmeza do que o habitual. A carta da sobrinha, encontrada no dia anterior, ainda repousava dobrada sob uma pedra coberta de musgo, protegida da umidade pela engenhosidade improvisada de Sol, que sempre ficava próximo do objeto. Ele parecia entender a importância daquilo. Era como se soubesse que aquelas palavras não eram apenas uma despedida ou pedido de perdão, e eram também um renascimento. Lívia observava de longe, com admiração crescente. Desde a descoberta da carta, ela percebera uma transformação em Dona Ana. O olhar antes perdido ganhará nova vida. E Sol, o caramelo de alma sensível, andava mais leve, abanando o rabo com frequência, como se celebrasse silenciosamente cada vitória delas.
Mas aquele dia traria algo novo. Algo que testaria tudo o que haviam construído. Enquanto exploravam uma trilha pouco usada na parte norte da ilha, em busca de raízes comestíveis, Sol começou a latir insistentemente. Correu em círculos e depois seguiu adiante. Dona Ana e Lívia se entreolharam e seguiram o cachorro. O som da mata ficou mais denso, mais vivo. Passarinhos invisíveis cantavam em uníssono, e o cheiro de terra molhada crescia. Sol parou à beira de um barranco, com o corpo inclinado, os pelos eriçados. Dona Ana se aproximou com cautela e, ao olhar para baixo, viu algo que gelou sua espinha, uma clareira oculta, tomada por restos de acampamento. Não era o abrigo anterior, mas um outro, maior. Havia ali um pedaço de lona rasgada, uma garrafa d'água quase cheia, e o mais assustador, um rádio de comunicação com fios expostos e uma antena partida. Lívia desceu primeiro. Verificou os objetos com atenção. Isso é recente, disse ela, franzindo a testa. E esse rádio, e mesmo quebrado, talvez dê para consertar. Se conseguirmos energia ou se usarmos baterias. Dona Ana, embora cética, sentiu o coração bater mais forte. Aquela possibilidade era real, poderiam se comunicar. Pedir ajuda. Mas mais do que isso, talvez aquela fosse a forma de dar uma resposta definitiva à carta deixada pela sobrinha. Um chamado. Um sinal. Enquanto trabalhavam juntas para reorganizar os materiais encontrados, Sol desapareceu de vista. Quando voltou, pouco depois, trazia algo na boca. Um pequeno saco plástico, meio enterrado, com mantimentos secos e, para surpresa de todas, e 2 baterias envoltas em pano. Lívia arregalou os olhos. Como esse cachorro acha essas coisas? Murmurou, mais para si mesma do que para Dona Ana. A idosa sorriu com ternura. Ele ouve o que a gente não diz. Sempre ouviu. Com cuidado, Lívia começou a desmontar o rádio. Suas mãos ágeis e precisas mexiam com uma segurança que surpreendeu Dona Ana. Meu pai era técnico de rádio amador. Aprendi desde pequena, se explicou Lívia, como se antecipasse a pergunta. Em poucas horas, e com muita paciência, conseguiram montar uma ligação improvisada. O rádio deu um estalo, depois chiado. Por fim, um som claro como cristal: se alguém me ouve, responda. Repetindo, se alguém me ouve. O coração das duas bateu acelerado. Dona Ana segurou firme a mão de Sol, que estava deitado entre elas, atento. Lívia apertou o botão de resposta. Aqui é Lívia, estou com uma senhora chamada Dona Ana. Estamos numa ilha a sudoeste da costa do Pará. Precisamos de ajuda. Vocês conseguem nos localizar? A resposta demorou segundos que pareceram horas. Entendido, Lívia. Recebemos seu sinal. Enviaremos uma equipe ao amanhecer. Fiquem seguras. O silêncio que se seguiu foi preenchido por respirações entrecortadas e lágrimas que Dona Ana nem tentou conter. Sol se levantou, como se tivesse compreendido o significado daquelas palavras, e latiu alto, 3 vezes. Era como um grito de vitória. A ilha ouvirá. O mundo ouvirá. Elas não estavam mais isoladas. Mas o alívio trouxe consigo um novo conflito. E se a sobrinha estivesse no resgate? E se ela aparecesse? Dona Ana não sabia se queria vê-la de novo. Parte dela ansiava por esse reencontro, por uma explicação mais profunda, um abraço talvez. Mas outra parte, mais ferida, temia se decepcionar outra vez. Você vai querer ir embora? Perguntou Lívia, suavemente. Dona Ana olhou para Sol. A resposta não era simples. Ela não era mais a mulher que fora deixada naquela ilha. Tantas coisas haviam mudado. Ela agora sabia que era capaz de sobreviver, de se reconectar, de perdoar. Eu acho que, e não é sobre ir embora. É sobre escolher para onde ir, respondeu. Se eu quiser ficar, é diferente de ser deixada para trás. Naquela noite, fizeram uma pequena fogueira ao lado do abrigo. Assaram frutas secas e celebraram com silêncio e risos contidos. Sol, deitado ao lado de Dona Ana,
dormia tranquilo, como se soubesse que sua missão estava quase cumprida. O amanhecer veio com o som de hélices cortando o ar. Um helicóptero surgiu por entre as nuvens, sobrevoando a ilha. Lívia acenou com um pedaço de tecido vermelho que haviam preparado para a sinalização. A aeronave respondeu com um movimento lento de descida, as hélices agitando as árvores. Quando tocaram o solo, 2 paramédicos saíram com mochilas e mantas térmicas. Um terceiro membro da equipe, uma mulher jovem de cabelos escuros presos num coque, desceu logo depois. Dona Ana não precisou perguntar. Sabia. Era sua sobrinha. O olhar entre as duas foi longo. Sem palavras, sem justificativas, apenas a verdade crua de tudo o que havia acontecido. A sobrinha caminhou até ela, ajoelhou-se, e chorou como quem carrega o mundo nas costas. Dona Ana, com mãos trêmulas, tocou o rosto dela. Eu achei que te perderia para sempre, vovó, e você quase perdeu, respondeu Dona Ana, sem raiva. Mas a gente se achou de novo. Graças a ele. Ela apontou para Sol, que agora corria entre os membros da equipe, farejando cada um com curiosidade. O cachorro Caramelo, que havia surgido do nada para salvá-la do abandono, agora abanava o rabo no meio da roda de reencontros, como se soubesse que tudo tinha dado certo. Sim, tudo havia mudado. Mas o que havia nascido naquela ilha, e o vínculo entre Sol e Dona Ana, a amizade com Lívia, a coragem de perdoar e ninguém tiraria. Elas não saíam derrotadas da ilha. Saíam renascidas. O helicóptero havia partido há 2 horas, levando consigo os paramédicos e a sobrinha de Dona Ana. Elas haviam conversado pouco antes da despedida. Não foi um diálogo cheio de explicações ou desculpas. Foi apenas o necessário. Um olhar, um aperto de mão, uma lágrima que escorreu silenciosa. E um pedido de perdão simples, sem rodeios, sem promessas grandiosas. Dona Ana decidirá não embarcar naquele voo. Sim, ela estava pronta para reencontrar o mundo, mas não pelas mãos da pressa. Queria decidir o próximo passo com calma. A ilha ainda tinha algo a oferecer e algo que não podia ser levado embora em um helicóptero ou resolvido com palavras rápidas. E ela não queria partir sem entender tudo o que havia mudado dentro de si. Lívia também optou por ficar mais um tempo. A equipe de resgate deixará mantimentos, equipamentos de comunicação e até um pequeno gerador solar. Agora, elas tinham comida suficiente, segurança, e até um pequeno rádio portátil que transmitia músicas antigas. Era uma espécie de luxo inesperado naquele pequeno paraíso selvagem. Dona Ana agora caminhava com mais segurança. O corpo, mesmo envelhecido, parecia rejuvenescido com o ar puro e o ritmo da vida simples. Suas mãos estavam calejadas, mais firmes. Seus olhos, menos carregados. E Sol, o caramelo fiel, nunca a deixava sozinha por mais de alguns metros. Eles eram uma dupla. Uma aliança selada não com palavras, mas com presença. Naquela manhã, enquanto o vento do mar espalhava o cheiro salgado pela praia e os coqueiros dançavam em sincronia, Dona Ana e Lívia preparavam uma nova área de cultivo improvisado. Lívia havia construído um pequeno cercado com galhos e cordas para manter os animais afastados. Haviam germinado algumas sementes que encontraram em um dos kits do resgate, e Dona Ana sorria ao ver os primeiros brotos despontando na terra. É quase como começar uma nova vida, disse a idosa, ajeitando o lenço na cabeça. Você já começou. E eu também, respondeu Lívia, enquanto regava os brotos com uma casca de cocô cheia d'água. Sol latiu de leve, farejando a terra. Depois, correu em direção ao mar, onde um pedaço de madeira flutuava entre as ondas. Ele nadou, pegou o objeto e voltou triunfante, sacudindo-se com vigor e molhando tudo ao redor. Olha só quem está comemorando! Exclamou Lívia, rindo. Dona Ana riu também. Não um riso contido, mas verdadeiro, largo. Um som que não saía de dentro dela havia anos. Naquela noite, sentadas ao redor da fogueira, com o sol deitado entre elas, Dona Ana abriu o caderno molhado que encontrara dias atrás. Algumas páginas ainda estavam legíveis, apesar das manchas e do desgaste. Eu quero reescrever isso, disse ela.
quero contar minha versão da história. Não há que me deixaram, mas há que eu vivi. Escreva. O mundo precisa ouvir, se encorajou Lívia. E Dona Ana começou. Com uma caneta deixada pela equipe de resgate e folhas secas reunidas por Lívia, ela passou a registrar tudo, dos primeiros dias de medo, o surgimento inesperado de Sol, o momento em que achou que não resistiria, a caverna secreta, a pulseira encontrada, o reencontro com a esperança. Enquanto escrevia, as palavras fluíam como um rio que esteve represado por muito tempo. Era como se libertasse, em cada frase, um pedaço de sua alma que havia sido esquecido. E Sol, silencioso ao seu lado, parecia saber que aquilo era importante. De tempos em tempos, ele encostava a cabeça na perna dela, como para dizer, continua, tô aqui. Alguns dias depois, uma canoa atracou na enseada. Um senhor alto, de chapéu de palha e pele curtida pelo sol, desceu com calma. Era um pescador da ilha vizinha, enviado para deixar suprimentos e verificar se elas ainda precisavam de ajuda. Vocês querem voltar? Perguntou, direto. Dona Ana olhou para o mar. Depois, olhou para Sol, e então para Lívia, que sorria com serenidade. Ainda não, respondeu, com firmeza. Ainda não. O pescador assentiu. Era um homem de poucas palavras, mas de sabedoria silenciosa. Entregou um saco com arroz, farinha, fósforos, remédios e até um rádio com pilhas extras. Prometeu voltar em 2 semanas. Na despedida, ele fez uma pergunta, desse cachorro, e apareceu como? Dona Ana sorriu. Quando eu achei que tudo tinha acabado, e ele apareceu. E nada mais foi igual. O pescador riu, com o olhar de quem já ouvirá histórias parecidas. Cão de alma antiga, então. Já havia alguns. Eles vêm quando a gente precisa, e só vão embora quando a missão acaba. Dona Ana não respondeu. Apenas olhou para Sol com ternura, e ele, como se entendesse, deu uma volta no próprio eixo e deitou-se ao lado dela. Na semana seguinte, a ilha floresceu como nunca antes. Frutas novas amadureceram nas árvores, peixes começaram a surgir com mais frequência na costa, e até pássaros diferentes passaram a pousar na clareira onde viviam. E entre colheitas, mergulhos no mar e noites de conversa sob as estrelas, Dona Ana descobriu algo que não esperava, vontade de ensinar. Passou a ensinar Lívia a costurar, a preparar chás com folhas da floresta, a reconhecer os sinais da natureza. E, em troca, Lívia lhe ensinou como reparar o rádio, como montar estruturas com bambu, como improvisar sabão com gordura e cinzas. A troca era justa. Era simbólica. E fortalecia o laço entre elas. Um dia, enquanto recolhiam cocos perto das pedras da enseada, Sol correu em direção ao mato e voltou com algo surpreendente, um pedaço de papel dobrado dentro de um pote plástico. Nele, uma nova carta, escrita à mão, de alguém que havia estado na ilha meses antes e um grupo de jovens sobreviventes de uma tempestade. Eles também haviam sido resgatados, e deixaram aquela mensagem como testemunho, escondida em um local seco, como esperança para quem viesse depois. Dona Ana ficou em silêncio por minutos. Depois, escreveu uma resposta e pediu a Lívia que guardasse dentro do mesmo pote, agora selado com um pano grosso e cera improvisada. Se você encontrou isso, saiba que já houve outros aqui. E todos nós sobrevivemos. Porque algo maior do que o medo nos guiou. Confie na ilha. E, se der sorte, encontrará um cachorro caramelo como o meu. Ao enterrar o pote entre 2 pedras marcadas com um símbolo em forma de espiral, Dona Ana sorriu. Ela não sabia quanto tempo ainda ficaria naquela ilha. Nem sabia se um dia voltaria para o continente. Mas sabia que ali era um lar. Um lar construído com coragem, com silêncio, com o amor silencioso de um cão que surgira do nada e mudará tudo. Sol, agora deitado ao pôr do sol, parecia também saber. A missão dele ainda não havia terminado. Mas ele estava onde precisava estar. O tempo passava diferente na ilha. Não havia calendário pendurado na parede, nem relógios marcando os segundos. Os dias eram contados pelas marés, pelas fases da lua e pelo modo como o vento soprava pelas palmeiras.
Desde que Dona Ana e Lívia decidiram permanecer por tempo indeterminado, a vida seguia com uma calma firme, quase ritualística. E Sol, o caramelo companheiro, era o centro desse novo lar e o fio invisível que ligava tudo e todos com um afeto silencioso. Naquela manhã, o céu estava limpo e o ar carregava o frescor de uma noite bem dormida. Dona Ana acordou antes do sol nascer. Sentou-se na entrada da caverna e observou o horizonte escuro sendo, aos poucos, tingido de laranja e dourado. Ao seu lado, Sol já estava em posição, como um guardião que nunca dormia por completo. Ela suspirou, passando a mão no pelo do cachorro. Nunca pensei que acordaria com paz no coração depois de tudo. Sol olhou para ela, depois descansou a cabeça em seu colo. Quando Lívia acordou, encontrou Dona Ana escrevendo. Agora que haviam recebido um novo caderno deixado pelo pescador, a idosa fazia disso seu ritual diário, cada manhã. Uma nova página de reflexões. Ela escrevia não apenas para si, mas como legado, como forma de deixar registrada uma história que o tempo quase havia apagado. Sabe o que eu andei pensando? Disse Dona Ana, sem tirar os olhos do papel, que talvez essa ilha seja mais do que um castigo, como pensei no início. Talvez seja uma dádiva. Uma chance de recomeçar e com dignidade, no meu tempo, do meu jeito. Lívia assentiu. Sabia que Dona Ana não dizia essas palavras com leveza. Aquilo era fruto de muitas dores, mas também de muito esforço para transformá-las. Mas o dia traria mais do que pensamentos e palavras. Por volta do meio-dia, Sol começou a agir de forma estranha. Correu em direção ao mato denso do leste da ilha, latindo de forma alta, ritmada. Era um latido de alerta. Um chamado. Ele não late assim por qualquer coisa, disse Dona Ana, já se levantando. Lívia a seguiu sem hesitar. As duas passaram por trilhas conhecidas, depois adentraram uma área que nunca haviam explorado a fundo. A vegetação era mais fechada, e havia umidade no ar. O cheiro de folhas, flores e musgo enchia os pulmões. Sol os guiou até um paredão de pedra coberto por raízes. Atrás dele, um espaço entre as rochas revelava uma abertura. É uma caverna, sussurrou Lívia. E parece funda. Entraram com cuidado, iluminando o caminho com a lanterna solar improvisada que haviam construído dias atrás. A passagem se alargava conforme avançavam. E então, após uma curva estreita, depararam-se com algo que as deixou sem palavras. Era uma espécie de templo natural. A luz do sol entrava por fissuras no teto rochoso, formando feixes dourados sobre uma formação de pedras lisas no centro. Alguém já havia estado ali, e marcas antigas nas pedras, pequenos objetos rudimentares, potes de cerâmica quebrados e até desenhos nas paredes, símbolos em espiral, mãos pintadas com tinta vermelha, formas de animais. Dona Ana se aproximou, maravilhada. Tocou uma das paredes, sentindo a textura irregular das marcas. Sentia como se estivesse tocando o passado. O coração da ilha pulsava ali. Isso aqui é sagrado, murmurou. Era um lugar de encontros. De rituais. Lívia tirou uma foto com o equipamento do resgate que o pescador deixará. Estavam documentando tudo. Talvez seja por isso que a ilha resistiu ao abandono. Porque ela guarda histórias. Muitas histórias. Dona Ana se sentou em uma das pedras, com o sol deitado ao lado. Por um momento, fechou os olhos. Sentiu um calor estranho no peito, e não era físico, era espiritual. Uma sensação de pertencimento, como se aquele espaço milenar a aceitasse, a acolhesse, e lhe sussurrasse, você está onde devia estar. Naquele dia, decidiram não mexer em nada dentro da caverna. Apenas limparam a entrada e fizeram um caminho de pedras para lembrar o trajeto. Era um lugar para retornar. Um santuário. À noite, de volta à clareira, Dona Ana escreveu com força renovada. Hoje descobri o que meu coração já sabia. A ilha não me prendeu. Ela me acolheu. Foi ela quem me devolveu a vida, através de Sol, de Lívia, das folhas e do mar. E agora, ela me mostra que sempre houve história aqui, e mesmo antes de mim. Nos dias seguintes, a rotina mudou.
Agora, além das tarefas diárias, Dona Ana e Lívia faziam expedições diárias à caverna sagrada. Levaram flores, água, até pequenas oferendas feitas com conchas e sementes. Era uma forma de agradecer. De reconhecer que estavam vivendo algo maior. Certa noite, enquanto o vento assobiava forte entre as árvores e as estrelas cintilavam sem nuvem alguma para escondê-las, Dona Ana acordou com o sol rosnando baixinho. Ela saiu da caverna com cuidado e viu, no escuro, uma luz distante no mar. Lívia. Chamou. As duas observaram, lado a lado, a aproximação lenta de uma embarcação pequena. Um barco a motor, iluminado, vindo em direção à ilha. Não era o pescador. Era outro tipo de barco, mais moderno. Quando se aproximou da costa, 2 homens e uma mulher desceram. Traziam pranchetas, mapas e equipamentos fotográficos. Apresentaram-se como pesquisadores da Universidade Estadual, enviados após os registros de rádio e o relato do pescador. Viemos estudar a ilha. Especialmente a formação rochosa citada por vocês. Pode ser um sítio arqueológico inexplorado, se explicou a mulher, de olhar atento. Dona Ana assentiu, mas deixou claro, só não estraguem. A ilha é viva. Ela nos salvou. Não é só um lugar para cavar e anotar. Os pesquisadores concordaram. Iriam registrar, preservar e proteger. Lívia acompanhou-os por alguns dias, ajudando como guia. Dona Ana preferia observar de longe, escrevendo tudo, narrando cada acontecimento como quem escreve uma lenda viva. Sol era o mediador de tudo. Latia quando os visitantes passavam do limite, abanava o rabo quando se aproximavam com respeito. Tornou-se mascote não oficial da equipe, mas Dona Ana sabia que, no fundo, ele era dela. E que só estava ali por ela. Um dia, sentada à sombra de um coqueiro, observando os pesquisadores partirem com promessas de retorno e projetos de preservação, Dona Ana sentiu o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que havia deixado uma marca no mundo. E que a ilha também deixará uma marca nela. Viu, Sol? A gente virou história. O cachorro caramelo latiu apenas uma vez, e depois deitou-se no colo dela, como fazia sempre que queria dizer o sim. E naquele final de tarde, entre areia, folhas e silêncio, Dona Ana entendeu que não era o fim da jornada. Era só o começo de uma nova. Os dias haviam se tornado previsíveis, mas não no sentido monótono da rotina de cidade. A previsibilidade ali era como o compasso de uma canção antiga, e havia conforto no repetir dos gestos, no som da maré subindo e descendo, na fogueira acesa ao fim do dia. O sol nascia para encontrar Dona Ana escrevendo e Lívia colhendo folhas e frutas. E no meio de tudo isso, Sol, o cachorro caramelo, seguia vigilante, presente, como um espírito guardião. Era início da estação seca, e as chuvas haviam dado uma trégua. O céu mantinha um azul quase exagerado, e os ventos sopravam com a calma de quem conhece os segredos do tempo. Naquela manhã, Sol demonstrava uma inquietação diferente. Corria em círculos, cheirava a terra perto da entrada da caverna sagrada e parava por longos segundos olhando para o mar. Dona Ana notou de imediato. Tem algo vindo, murmurou, mais para si do que para Lívia, que surgia com um punhado de frutas silvestres. O que foi? O sol, e ele está sentindo algo. Sempre que ele age assim, algo muda. Elas confiaram nele por tanto tempo que aquilo já era parte das regras do lugar. Quando o sol sentia, elas escutavam. Quando ele parava, elas esperavam. E ele não parava. Pouco depois do meio-dia, as nuvens começaram a se formar, grossas, pesadas, como um manto escuro cobrindo o brilho do céu. O vento mudou de direção. Era um sinal. Uma tempestade se aproximava. Mas não era como as outras. Dona Ana conhecia os sons do vento e o ritmo do trovão. Aquele era diferente. Era o tipo de tempestade que testa a resistência da terra e da alma. Precisamos reforçar o abrigo agora, ordenou. Em poucos minutos, as duas estavam em ação. Usaram os galhos mais firmes, folhas largas para cobertura, barro grosso para vedar as aberturas. Colocaram os cadernos e ferramentas dentro de um saco impermeável e amarraram as redes em pontos altos.
Sol andava em volta, atento, como um sentinela. A tempestade chegou de repente. Não foi gradual. O céu se fechou num instante e o mundo virou sombra. Raios cortavam as nuvens com fúria, e o vento assobiava como se a ilha estivesse chorando por dentro. Por mais preparados que estivessem, nada poderia evitar a fúria dos elementos. A chuva caiu como cascata. A água começou a invadir partes da clareira. Riachos repentinos se formaram entre as pedras, e a lama cobria os pés. A caverna! Gritou Lívia. Lá é mais seguro. Dona Ana hesitou por um segundo. Não gostava de usar aquele lugar como refúgio comum. Era sagrado. Mas Sol já havia partido na frente, correndo em direção ao paredão de pedras. Ele já decidiu por nós. Gritou Ana, agarrando o saco com os mantimentos e seguindo atrás dele. Dentro da caverna, a temperatura era mais estável. A água não penetrava ali. Era como estar no ventre da terra. E ali, durante horas, com trovões explodindo do lado de fora e a ilha sendo lavada pela tempestade, Dona Ana, Lívia e Sol ficaram abrigados, silenciosos. Foi nesse silêncio que a ilha falou. Não com palavras, mas com sensações. O tempo parecia suspenso ali dentro. A luz que vinha pelas fissuras era diferente. Dona Ana sentia uma calma estranha, uma paz ancestral. O medo não se fazia presente. Sol deitou-se no centro do espaço, no exato ponto onde os feixes de luz se cruzavam. E ficou ali, imóvel, como se esperasse algo. Dona Ana observava e sentia como se fosse um ritual. Algo maior que ela mesma, maior que tudo que viverá. Sentou-se ao lado do cachorro e fechou os olhos. Foi então que se lembrou de algo que sua mãe dizia quando ela era pequena: e quando o mundo te empurrar para longe, ouça o silêncio. É nele que Deus sussurra. A lembrança aqueceu seu peito. E pela primeira vez, Dona Ana chorou não de dor ou saudade, mas de gratidão. A tempestade passou na madrugada. Quando saíram da caverna, o dia nascia tímido, com uma névoa leve cobrindo a vegetação. A clareira estava encharcada, mas resistira. As plantações estavam danificadas, algumas ferramentas haviam sido levadas pela água, mas nada que não pudesse ser recuperado. Poderia ter sido pior, disse Lívia, com voz embargada. Poderia. Mas a ilha cuida de quem respeita seu ritmo, respondeu Ana. Sol latiu 2 vezes e correu em direção ao mar. Lá, entre as ondas, flutuava algo inusitado, uma caixa de madeira, parcialmente aberta, envolta por cordas e tecidos. As duas se aproximaram com cautela. A caixa continha utensílios, um lampião, cordas novas, uma faca ainda envolta em couro, panos secos, sementes embaladas em papel grosso. É como um presente, disse Lívia, surpresa. Será que a tempestade trouxe isso? Ou será que a ilha devolveu? Era impossível saber. Mas aceitaram aquele presente como sinal. Um gesto da ilha, da natureza, do destino. Passaram os dias seguintes reconstruindo o que a chuva destruíra. Replantaram, secaram roupas ao sol, reforçaram as estruturas e reorganizaram os pertences. Cada gesto era acompanhado por Sol, que parecia mais calmo, como se soubesse que haviam passado por mais um teste. E então, uma nova surpresa: o pescador voltou, mais cedo do que o previsto. Trouxe mais mantimentos e uma boa notícia. O pessoal da universidade quer tornar essa ilha um local de pesquisa preservada, com visitas controladas. Querem manter a natureza intocada e estudar a caverna com mais cuidado. Vão tentar trazer turistas? Perguntou Ana, desconfiada. Não. Só pesquisadores. E ele parou e tirou do bolso uma pequena carta selada: sua neta mandou isso. Dona Ana arregalou os olhos. Minha neta? Ela soube da carta da sua sobrinha e do resgate. Disse que quer te conhecer. Nunca aceitou a história que contaram sobre você. E agora, quer vir pra cá. Dona Ana segurou a carta com mãos trêmulas. Era como um ciclo que começava a se fechar. Ela leu em silêncio, com o sol ao lado, atento como sempre.
Vó, me disseram que a senhora estava perdida. Mas acho que foi o mundo que se perdeu da senhora. Quero te ver. Quero ouvir a sua história. Será que posso visitar? Dona Ana não respondeu de imediato. Deixou o vento brincar com a carta em suas mãos. Depois, olhou para Sol, que abanava o rabo suavemente, como se já soubesse a resposta. Ela então sorriu e disse: está na hora de contar a verdade. E a ilha vai ser o palco. O pescador prometeu organizar tudo. Trazer a neta, com cuidado, com respeito. Naquela noite, sentada ao lado de Sol e de Lívia, Dona Ana sentiu um sentimento novo. Não era só gratidão. Era orgulho. Orgulho da jornada, das quedas e dos recomeços. Do silêncio da caverna e da fúria da tempestade. Da carta que viera de longe e do cachorro que viera do nada. Sol dormia tranquilo. A ilha dormia com ele. E Dona Ana, enfim, sentia que tudo fazia sentido. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons quentes de laranja e rosa, quando a pequena embarcação do pescador se aproximou novamente da ilha. Dona Ana e Lívia aguardavam na praia, com o sol pulando animado ao lado delas. Havia uma mistura de nervosismo e expectativa no ar. Hoje seria o dia em que a neta de Dona Ana, que até então existia apenas nas cartas, finalmente chegaria para conhecer a avó. A embarcação encostou na areia, e um jovem casal desceu com cuidado, carregando mochilas e equipamentos de fotografia. Entre eles, havia uma mulher de olhos curiosos e semblante sereno. Seu olhar varreu a clareira, absorvendo cada detalhe daquele lugar que para ela até então era apenas um mistério. Dona Ana. A voz suave chamou. A idosa ergueu-se lentamente, o coração acelerado, e caminhou até a jovem. O tempo parecia ter diminuído sua distância, embora os anos separados se sentissem como uma barreira invisível. Sou eu, respondeu Dona Ana, com a voz firme e mais emocionada. Sol, sempre cuidadoso, aproximou-se com a calma de quem conhece a importância do momento e, delicadamente, encostou a cabeça na mão da jovem. Olá, Sol, disse ela, sorrindo pela primeira vez desde que pisara na ilha. Lívia ficou ao lado, observando a cena, feliz por ver aquela conexão espontânea e verdadeira. A jovem explicou que, apesar das informações confusas e das histórias divergentes que ouviu sobre sua avó, sentiu a necessidade de ir até a ilha para entender o que realmente aconteceu. Durante a primeira noite, conversaram ao redor da fogueira, trocando relatos, memórias e perguntas. A neta, que se chamava Elisa, confessou que havia crescido ouvindo versões distorcidas sobre sua avó, e que sempre sentiu um vazio, uma curiosidade profunda sobre a mulher que parecia ter desaparecido do mundo. Eu precisava vir, disse Elisa, para descobrir se ainda havia um lugar para mim aqui. Para nós. Dona Ana sentiu o peito apertar. Aquelas palavras abriram uma ferida antiga, mas também uma esperança nova. Sol, atento, deitou-se aos pés da avó, como se compreendesse que aquela noite marcava o início de uma nova fase para todos. Nas semanas seguintes, Elisa passou a se envolver na rotina da ilha. Ajudava nas tarefas, aprendia sobre as plantas medicinais, acompanhava Lívia nas pequenas expedições, e claro, desenvolveu uma ligação imediata e profunda com Sol. O cachorro Caramelo era o elo que unia passado, presente e futuro. Porém, nem tudo era tão simples. Elisa carregava um conflito interno, sentia-se dividida entre a vida que tinha na cidade e o chamado da ilha. A lembrança do conforto urbano e da família distante lutava contra o desejo de permanecer naquele lugar que lhe dava uma sensação de pertencimento inédita. Enquanto isso, Dona Ana observava com cautela. Sabia que essa escolha era importante e que a jovem precisava de tempo para decidir. Em paralelo, a equipe de pesquisadores continuava seu trabalho, e uma delas, a arqueóloga responsável, encontrou uma nova inscrição na caverna. Um símbolo que poderia ser uma espécie de mapa ou mensagem deixada por antigos moradores da ilha. Esse achado trouxe uma reviravolta significativa para a história. Era a primeira pista concreta de que a ilha havia sido habitada por uma civilização desconhecida, o que ampliava ainda mais a importância do lugar e criava um vínculo entre o passado ancestral e o presente da família de Dona Ana.
A descoberta mexeu com todos os envolvidos. Dona Ana sentiu o peso da responsabilidade e o desejo de proteger aquela herança, enquanto Elisa via ali uma possibilidade de entender não apenas sua própria origem, mas a história mais ampla da ilha. No meio disso, Sol continuava a agir como guia e protetor. Certa tarde, durante uma caminhada, ele parou diante de uma formação rochosa e começou a cavar com afinco, revelando um compartimento oculto. Lá dentro, encontraram artefatos antigos, ferramentas de pedra, vasos quebrados, e um diário de couro muito gasto, quase desintegrando. A leitura do diário trouxe emoções e revelações. Ele pertencia a uma mulher da antiga tribo que habitava a ilha, que falava sobre a relação harmoniosa com a natureza, o respeito pela terra e os ensinamentos passados de geração em geração. Dona Ana e Elisa sentiram-se conectadas com aquela mulher, que parecia ter deixado um legado de coragem e sabedoria para quem estivesse disposto a ouvir. Mas a convivência também não foi isenta de conflitos. Elisa, pressionada pelas responsabilidades da cidade, recebeu uma proposta de emprego tentadora. A decisão de aceitar ou recusar virou um ponto de tensão entre ela e Dona Ana, que queria que a neta ficasse para continuar o legado. Lívia, por sua vez, motivada pelo desejo de ajudar a preservar a ilha, propôs a criação de um pequeno centro cultural que unisse as histórias da ilha, a ciência e a comunidade local. Seu sonho era transformar aquele espaço em um ponto de referência, onde moradores, pesquisadores e visitantes pudessem aprender e respeitar a história da ilha. Esse projeto, entretanto, enfrentava obstáculos burocráticos e financeiros. Os moradores da vila próxima, acostumados com a pesca e o turismo tradicional, desconfiavam da ideia, temendo mudanças e restrições. Dona Ana, com sua sabedoria, tentou ser ponte entre os interesses divergentes, usando sua história e as histórias da ilha para criar entendimento. Sol era testemunha silenciosa dessas transformações, e em cada vitória, como a aprovação de um pequeno financiamento para o centro, ele abanava o rabo, como se comemorasse com todos. Por fim, Elisa tomou sua decisão. Escolheu ficar na ilha, dividindo seu tempo entre a pesquisa e a vida simples, redescobrindo suas raízes. Essa escolha, porém, não foi sem sacrifícios e abriu mão de uma carreira promissora, da rotina segura e da proximidade com antigos amigos. Na noite em que anunciou sua decisão, Dona Ana sentiu um misto de alívio e orgulho. O ciclo da família parecia ter se fechado, e um novo capítulo estava apenas começando. A história que começou com um abandono inesperado na ilha deserta, com o inesperado surgimento do cachorro caramelo que mudou tudo, agora se desdobrava em um legado de esperança, reconciliação e respeito pelo passado. O final feliz não estava em grandes gestos, mas no cotidiano reconstruído, nas relações sinceras, e no compromisso de proteger aquele lugar mágico que ensinava que, às vezes, o que parece um fim, é apenas o começo. O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo o céu com um vermelho suave que anunciava um novo dia. A ilha, testemunha silenciosa de tantas histórias, parecia respirar calma, como se soubesse que aquela manhã trazia consigo um momento especial. Dona Ana, Lívia, Elisa e, claro, Sol, o cachorro caramelo que transformará o destino de todos ali, se estavam reunidos na clareira, preparados para celebrar o encerramento de um ciclo e o começo de outro. O pequeno centro cultural, fruto dos sonhos e esforços de todos, estava quase pronto. As paredes de madeira rústica, montadas com o auxílio da comunidade local, traziam desenhos e símbolos antigos, resgatados da caverna sagrada. O cheiro da tinta fresca misturava-se ao aroma da mata, criando uma atmosfera de renascimento. Era um espaço dedicado à preservação da história da ilha, ao respeito pela natureza e à união entre ciência e tradição. Dona Ana observava tudo com um sorriso sereno, mas o coração batia forte. Ela sabia que aquele era o momento em que o passado e o futuro se encontravam, guiados pela coragem e pela esperança. Elisa, sua neta, segurava as mãos da avó, sentindo a emoção borbulhar por dentro. Finalmente, ali estava a família reunida, não apenas no sangue, mas no coração. Sol, como sempre, estava ao lado delas, a língua de fora e os olhos brilhando. O cachorro que chegou à ilha como um desconhecido, um resgate inesperado, agora era símbolo de tudo o que fora conquistado. Ele havia sido muito mais do que um animal de estimação ou fora um guia, um amigo, um herói silencioso.
Naquela manhã, a comunidade se reuniu para a inauguração oficial do Centro Cultural. Os moradores da vila próxima, pesquisadores e voluntários estavam presentes, formando um círculo que parecia abarcar toda a ilha. O vento soprava leve, carregando o som dos sorrisos e conversas. Dona Ana foi convidada a fazer o discurso de abertura. Com a voz firme e emocionada, falou sobre a importância de preservar a memória, respeitar a natureza e valorizar as conexões humanas. Esta ilha, disse ela, não é apenas terra e pedra. É memória, é vida, é legado. Aqui aprendemos que a verdadeira força está no amor, no cuidado e na esperança que cultivamos dia a dia. Que possamos continuar cuidando deste lugar com respeito e carinho, como fizemos até agora. Ao terminar, aplaudiram-na calorosamente. Elisa sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alegria pura e profunda. Depois da cerimônia, houve uma confraternização. Histórias foram compartilhadas, risos ecoaram, e Sol, sempre o protagonista, recebeu petiscos e carinho de todos. No final do dia, quando a claridade se suavizou, Dona Ana e Elisa caminharam até a beira do mar, lado a lado, com o sol saltitando à frente. Vó, disse Elisa, olhando o horizonte, sou obrigada por me mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho para recomeçar. Dona Ana apertou a mão da neta. E obrigada a você, minha querida, por ter tido coragem de voltar e fazer parte desse sonho. Sol latiu, como se entendesse cada palavra. Eles ficaram ali, silenciosos, ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa que acariciava a pele. A ilha, com suas histórias, desafios e belezas, os envolvia num abraço caloroso. E assim, entre o sussurro das árvores e o farfalhar das folhas, a vida seguia, renovada, plena, pronta para novos capítulos. A história do cachorro caramelo, da avó idosa e da neta determinada era, acima de tudo, uma história de amor, resiliência e esperança, uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a luz sempre encontra um jeito de brilhar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o ilha, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.